Como foi a Revolução Cubana? Para entendermos melhor a Revolução Cubana, temos que voltar até a independência de Cuba, que aconteceu no século XIX. Cuba era uma colônia espanhola. E, no final do século XIX, os Estados Unidos, que já havia passado pela Guerra de Secessão, pregavam uma doutrina conhecida como América para os Americanos. Nessa doutrina, os Estados Unidos não queriam nenhuma influência europeia no continente americano. Foi então que eles apoiaram que Cuba ficasse independente. Certo dia, um navio norte-americano sofreu um acidente perto da Baía de Havana. Foi então que os americanos automaticamente colocaram a culpa desse naufrágio nos espanhóis. E com isso, abrem-se as portas para a Guerra Hispano-Americana. E essa guerra tem como vencedor os Estados Unidos. Com essa vitória, eles declaram a independência do povo cubano, tirando de vez a influência europeia do continente americano. Porém, quando o povo cubano decide criar sua Constituição, os Estados Unidos acabam influenciando alguns políticos cubanos a criarem uma emenda que ficou conhecida como Emenda Platt, que dizia: em caso de desrespeito a qualquer interesse norte-americano em território cubano, os Estados Unidos tinham por direito invadir Cuba. E isso constava na Constituição. Depois disso, Cuba passa por uma série de revoluções, que levou ao poder um general chamado Fulgêncio Batista. O mesmo passou a ser ditador e, durante a sua ditadura, Cuba vira a Las Vegas fora dos Estados Unidos, pois o seu litoral era cheio de cassinos e hotéis. E, além disso, na ditadura, Fulgêncio Batista promete abrir as eleições. Contudo, isso não acontece e ele não cumpre as promessas feitas, mas continua no poder. E isso deixa muitos jovens indignados. Entre esses jovens se destacava um advogado chamado Fidel Castro. Fidel tenta fazer, primeiramente, um movimento jurídico, que foi o movimento de lei, para tentar tirar Fulgêncio Batista do poder. Mas ele não obtém êxito nessa ideia e opta para a questão armada. Então, ele decide invadir um quartel, chamado Quartel de Moncada. Mas nessa tentativa, ele e alguns companheiros são presos e julgados. E é nesse julgamento histórico que ele diz a famosa frase, abre aspas, a história me absorverá, fecha aspas. Depois disso, ele é exilado com seu irmão no México. Lá, ele conhece um jovem guerrilheiro conhecido como Che Guevara. A partir daí, eles tentam ir para Cuba. Juntam dinheiro, armas, formam um bando e alugam um velho iate. Contudo, esse velho iate afunda a 100 metros da praia e eles têm que fazer o resto do caminho nadando. Ao chegarem na praia, eles são interceptados pelo exército cubano e acontece uma troca de tiros, sendo que nessa situação, metade dos seus homens morrem lá e outros conseguem fugir para uma floresta, que é conhecida como a Floresta de Sierra Maestra. Partindo daí, eles começam a organizar uma comunidade de guerrilha, ou seja, começam a criar uma pequena comunidade revolucionária. Decidem ir para o interior cubano, que era a parte mais pobre de Cuba, enquanto o litoral cubano era muito rico, devido a muitas terras compradas pelos prezados norte-americanos. Já a população do interior cubano era muito pobre, passavam fome e os índices de mortalidade infantil eram altíssimos. Com isso, eles conseguem se aproveitar da situação, como todo bom e velho socialista. Eles conseguem fazer uma grande força revolucionária e então tomam as principais cidades de Cuba, instalando um governo revolucionário, sob o controle de Fidel Castro. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou, deixe seu like e um feliz ano novo!